dose multifatorial, ou seja, ela tem diversas causas e ela vai acometer aí a unidade pilosebácea, que é formada pelo folículo e pela glândula de sebo. Essa glândula tem a função da produção do sebo que dá a oleosidade da nossa pele. E qual é a função do sebo na pele? Ele tem a função principal de proteção, de hidratação da pele. Por quê? O sebo é óleo e as nossas glândulas sudoríparas produzem o suor e a glândula sebácea produz o sebo. Esse sebo vai formar uma camada que vai evitar a perda de água transepidérmica. Então, o grau de hidratação da pele é dado também pela produção de sebo. Além disso, a proteção da pele dos múltiplos fatores agressores, como, por exemplo, micro-organismos, a radiação ultravioleta e diversos outros, como os traumas, são dados também pela barreira de proteção da pele, que a gente vai falar mais à frente. O sebo também dá a manutenção do pH da nossa pele. O pH fisiológico ele vai variar entre 4 e 5,5 nos adultos, né? Nos adolescentes e nos adultos. E isso também vai conferir aí a nossa proteção dada pela barreira da pele. Qual é a prevalência da acne? A acne é uma doença extremamente prevalente. Ela vai variar aí entre 80% a 85% de acometimento dos adolescentes. Ela pode acometer até 85% dos adolescentes e, claro que em graus variáveis, porque, como a gente vai ver aqui posteriormente, a acne ela tem diversos graus, do grau 1 ao grau 5. Qual é a localização da acne? Preferencialmente onde a gente tem maior produção de sebo e maior quantidade de glândulas sebáceas, que é na nossa face, no colo e nas costas. É importante frisar que, assim, no adolescente, normalmente a nossa zona T é a que produz mais óleo. Então, a acne ela vem principalmente nessa localização, além do corpo, do dorso e do tórax. Já na idade adulta, a gente depois vai falar da acne da mulher adulta, essa localização se inverte. Então, a mulher adulta tem uma recepção maior de hormônios, principalmente aqui na zona U. Pode passar. Vamos falar sobre a classificação, os graus, os níveis de acne. A acne grau 1, ela é uma acne basicamente comedoniana, ou seja, que ela possui apenas e basicamente os cravos. Os cravos podem ser abertos ou fechados. Os cravos abertos são os pontinhos pretos, que são literalmente aí a oxidação através do oxigênio desse sebo. E os cravos fechados são os comedões que são, eles retêm o sebo, então são essas pequenas pápulas, essas pequenas bolinhas amareladas. A acne grau 2, ela já apresenta um grau de inflamação, então temos lesões inflamatórias, eritematosas, avermelhadas, e podemos ter pústulas também. A acne grau 3 já possui, além dos comedões, das lesões inflamatórias e das pústulas, também pode possuir aí os nódulos e cistos, que são as lesões mais internas e dolorosas da acne. A acne grau 4, ou acne conglobata, já é uma acne mais grave, que além de todos esses, ela já pode apresentar abscessos, formação de pus, fístulas. E a acne grau 5, ou acne fulminans, é uma doença sistêmica. A acne fulminans é uma doença que cursa já com sinais e sintomas como febre, dores articulares, aí com corticoides, isotretinoína. Pode passar. Agora vamos falar das causas da acne, dos fatores etiopatogênicos. Primeiro vamos falar aí da genética, né? Todo mundo fica sempre na dúvida. Será que é possível saber se eu vou ter acne, se meu pai, se minha mãe, se meus irmãos têm acne? Sim, hoje a gente já consegue, já tem alguns genes mapeados que são responsáveis aí pela tendência, pela prevalência da acne em algumas famílias, em algumas tendências de alguns genes que já são aí transcritos, que a gente consegue mapear, inclusive, em testes. Acontece que hoje a gente tem também a epigenética. A epigenética, ela assim, a gente consegue hoje, imagina isso, né? Ligar
e desligar alguns genes através de comportamentos. Então, de acordo com o nosso ambiente, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a gente vai conseguir mexer aí na nossa tendência genética para diversas doenças, dentre elas a acne. Falando sobre causas locais, o uso de cosméticos inadequados, né? Cosméticos contendo óleos, que são ditos comedogênicos, podem ocasionar a acne. A alimentação é um fator que hoje é cada vez mais estudado, mais à frente eu vou falar sobre isso. As medicações, diversos tipos de medicações podem induzir o aparecimento de acne, como é o caso dos corticosteroides, dos antibióticos. Tem um antibiótico que é a isoniazida, que é usada no esquema HIP do tratamento da tuberculose, é conhecidamente como acnegênico. Também outros antibióticos que vão mexer aí com a nossa microbiota intestinal, o lítio. Então, existem algumas medicações que são implicadas aí no surgimento da acne. Quanto aos suplementos, mais à frente eu também vou entrar mais a fundo aqui, mas basicamente a gente tem suplementos que no dia a dia são muito acnegênicos, como é o caso do whey protein e também da vitamina B12, principalmente quando ela é feita de forma injetável. Pode passar. Outros fatores etiopatogênicos são a sudorese excessiva, então, em climas mais quentes e mais úmidos, o excesso de suor vai ocasionar uma produção maior de sebo pela glândula sebácea. Hábitos e estilo de vida, como, por exemplo, o sedentarismo e a obesidade, podem influenciar, sim, na acne. O intestino, que vem sendo cada vez mais falado aí como segundo cérebro, o intestino, ele pode modular a nossa microbiota da pele também. Então, a gente tem uma microbiota saprófita do nosso intestino que, quando está em desequilíbrio, ou seja, a gente está em disbiose, isso pode ocasionar também uma disbiose na nossa microbiota cutânea e, com isso, proporcionar aí um surgimento maior da acne. Outra coisa relacionada ao intestino que é importante falar é a hiperpermeabilidade intestinal. Na verdade, assim, as nossas células do intestino, elas são todas como uma parede. E por diversos antígenos e diversas causas, essas células, elas podem se desprender e, a partir dessa permeabilidade intestinal maior, passam para a circulação tanto antígenos, micro-organismos, restos de alimentos e uma série de outras coisas que vão ocasionar, além da acne, porque vem através da circulação esses agentes estranhos, também doenças autoimunes. O outro aqui é a poluição, né, a oxidação, o tabagismo, que proporciona principalmente uma acne mais comedoniana, além do envelhecimento precoce, o clima mais quente e úmido, então nos diversos países a gente tem também essa diversidade de pessoas que podem cursar com acne pelo clima. Hormônios, que é o tema da aula de hoje, que a gente vai entrar mais a fundo. Pode passar. Um tema que vem sido cada vez mais falado é a barreira de proteção da pele. Qual é a importância dessa barreira? Eu vou explicar para vocês o que é essa barreira. A epiderme, que é a camada mais superficial, é a camada mais externa da pele, ela é recoberta por uma camada córnea, e essas células da nossa epiderme, pode passar o próximo, por favor? Aqui dá para a gente ver o cimento intercelular, que é esse cimento, que é como se ele ligasse essas células, que são as células dos queratinócitos, as principais células aqui da pele, da epiderme. Esse cimento ele é responsável por juntar essas células e, com isso, também impedir a saída, a perda transepidérmica de água, a hidratação. Pode voltar. Esse manto hidrolipídico, ou seja, composto de água e de lipídios, ele tem na sua composição principalmente as ceramidas, o colesterol e os ácidos graxos. E ele impede essa perda de saída da água. Também, como eu já tinha falado anteriormente, determina o pH da pele, a defesa, e com isso é extremamente importante que essa barreira de proteção da pele esteja intacta, pois quando ela vem a ser rompida, isso pode também deixar a pele com algumas características que vão torná-la mais sensível e também predisposta à desidratação e também um efeito de rebote de produção de sebo que vai ocasionar a acne. Pode passar. Aqui é só para esquematizar a epiderme, né? Essa é a barreira de proteção da pele. As
Camadas da epiderme, que são a camada basal, a camada espinhosa, a granulosa e a camada córnea. Os ceratinócitos são essas células que vão subindo conforme a proliferação celular. Pode passar. Aqui a acne pelo rompimento da integridade das células da barreira. Quais são os sinais e sintomas? Vermelhidão, prurido, que é a coceira, ressecamento, ardência, sensibilidade, tendência a infecções. Isso não só na acne, tá? Na dermatite atópica, na rosácea, várias doenças são causadas pela perda da integridade da barreira da pele. E o que a gente deve evitar para que essa integridade não seja rompida? Não tomar banho com água muito quente, né? Porque o calor, ele por si só pode romper essa barreira. A exposição solar sem proteção, as agressões como esfoliações, ácidos em excesso, tudo isso tem que ser combinado. Na verdade, tanto a água, os sabões e tudo que eu vou explicar aqui para frente tem que ser combinados para que não haja uma sensibilidade durante o tratamento da acne e assim até uma piora dos seus sintomas. Pode passar. E como proteger a integridade da barreira e assim evitar doenças de pele? Hidratação diária, mesmo as peles mais oleosas, elas podem estar desidratadas. A limpeza tem que ser uma limpeza gentil. Antigamente, há 20 anos atrás, quando eu comecei a prescrever ácidos e sabonetes para acne, a gente achava que tinha que ressecar a pele, né? Hoje em dia isso já mudou, então a limpeza ela tem que ser gentil, com menos ácidos, justamente por conta dessa barreira. A água morna ou fria, então a água quente não faz bem para a pele. Fotoproteção diária e renovação celular controlada, que normalmente é feita na parte noturna. Pode passar. Vamos aqui agora entender essa complexidade que é a acne. O que ocasiona a acne? São múltiplos fatores. Do ano passado para cá, tudo mudou, acreditem. Então, assim, antigamente a gente achava que o processo começava pela hiperqueratinização e obstrução folicular, e daí vinham as bactérias comensais, como o antigo Propionibacterium acne, que mudou de nome, agora ele é o Cutibacterium acnes, como vocês podem ver aí no início. Essa bactéria é a bactéria mais importante no surgimento da acne, e hoje sabe-se que ela é o protagonista. Ela começa todo o sistema de ativação do nosso sistema imunológico inato no combate, claro, à infecção por essa bactéria, né? Porque tem uma cepa específica dessa bactéria que é patogênica, que vai ocasionar mais acne nas pessoas predispostas, que é essa cepa 1A1. Além disso, as pessoas que têm predisposição à acne, elas possuem uma menor diversidade de cepas de Cutibacterium acnes na sua microbiota. Então, isso aqui é uma coisa nova e isso aqui que se sabe que geneticamente as pessoas que têm acne têm menor diversidade de cepas e maior colonização pelo 1A1. Com a ativação do sistema imunológico inato, várias citocinas, várias interleucinas são produzidas que dão nossos processos inflamatórios na pele, e essa cascata inflamatória ela vai estimular também o processo de hiperqueratinização e daí sim a obstrução folicular. Então, o Cutibacterium acnes promove inicialmente não uma infecção, mas uma inflamação, e a cascata imunológica vai ocasionar a hiperqueratinização e a obstrução, que vão propiciar aí mais sebo e mais características desse ambiente propício para a bactéria que vai passar a colonizar ainda mais os folículos filosebáceos e com isso piorar a acne. Então, entendam que isso é um ciclo vicioso, tá? E aqui o papel dos hormônios, os nossos andrógenos, que são os nossos hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, também pelas nossas gônadas, os ovários e os testículos. Esses aqui são os pré-hormônios, que é o DEA e o S-DEA, a testosterona e a dihidrotestosterona, que eu vou mostrar no próximo slide, que é aqui o principal hormônio que vai dar a acne. Podem passar, por favor. Por que a acne inicia na puberdade? Vamos lá, nessa época é que começa a elevação do hormônio do crescimento, que é o GH.
Esse é um hormônio hiperglicemiante. Esse hormônio vai estimular a produção hepática. Então, o seu fígado vai começar a produzir nessa época um outro hormônio, que é o IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina 1. Esse fator de crescimento vai proporcionar um estímulo aos hormônios androgênicos e, através daí, vem a elevação da produção de sebo. Então, essa é a cascata que vai produzir aí a acne no período da puberdade. Ele é um hormônio hiperglicemiante e diabetogênico, até porque nessa época aí da nossa vida, da adolescência, que a gente quer o anabolismo, né? Então, a construção de músculo, o crescimento, o estímulo ao crescimento dos ossos e por aí vai. O estímulo aos hormônios androgênicos é produzido através do... Os hormônios são produzidos através do colesterol. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Aqui está a cascata dos hormônios androgênicos. É complexa, né? Então, assim, através do acetato de colesterol, a gente vem com os pré-hormônios, a progesterona, a dihidroepiandrosterona, que é o DEA e o S-DEA, e a androstenediona, que são basicamente produzidos aí pelas nossas glândulas adrenais. E a partir desses pré-hormônios vem a testosterona e o estradiol. A testosterona, principalmente no homem, ela vai se transformar mais em dihidrotestosterona, depois a gente vai ver isso, através da enzima 5-alfa-redutase, e ela também, através da enzima aromatase, mas nas mulheres, ela vai se transformar no estradiol. Essa cascata hormonal, ela é complexa, né? Mas é importante da gente entender que a partir do colesterol vem esses hormônios que são os hormônios androgênicos. Pode voltar um slide, por favor? Aqui a gente tem os principais hormônios que estão aqui no processo da acne, que estão envolvidos nesse processo. Então, o GH, como eu já expliquei, que é o hormônio do crescimento, vai induzir o IGF-1, que é a antiga somatomedina C, que é produzida pelo fígado. Ela estimula os hormônios androgênicos, que são o DEA e o S-DEA, que são produzidos pela adrenal, e a partir daí a androstenediona, a testosterona, o DHT, o estradiol e assim por diante. Então, esses são os principais hormônios. O DHT ele é 5 vezes mais potente do que a testosterona e ele vai agir ali nos receptores dos nossos androgênios, nos órgãos-alvo. Então, ele e a testosterona são os principais hormônios androgênicos que vão mediar o processo. A insulina também, a progesterona e o estrogênio, como eu vou mostrar adiante, e o cortisol. Pode passar. Pode passar mais um. Aqui, a testosterona, a conversão dela através da 5-alfa-redutase vai a dihidrotestosterona, que é esse hormônio superpotente, que vai estimular as nossas glândulas sebáceas a produzir mais sebo, a hiperqueratinização folicular, que vai dar a rolha de queratina, que vai produzir os comedões, com isso um ambiente mais propício ao aumento da proliferação bacteriana do C. acnes, mais processo inflamatório, e daí vem a acne. Então, é importante a gente entender que toda essa cascata dos hormônios androgênicos é que vai ocasionar aí a nossa tendência maior à formação da acne, principalmente na adolescência. Depois a gente vai falar que em outro período da vida, que é a idade adulta, isso aqui já muda um pouquinho. Pode passar. Aqui mostrando para vocês, na mulher, o ciclo menstrual completo. Quando ocorre a menstruação, os hormônios estão todos aqui em níveis baixos, né? Tanto o estradiol, o estrogênio e a progesterona. Com o passar da evolução da fase folicular até o período ovulatório, esses hormônios, principalmente aqui o pico de estrogênio e a queda ainda aqui da progesterona, o que se sabe hoje? Que não só os níveis, é tão complexo que não é só o nível dos hormônios por si só, cada um individualmente, mas a flutuação desses hormônios, principalmente na mulher, é que vão ocasionar a acne. Então, muito ainda precisa ser estudado para entender a fisiologia hormonal da acne. O que se sabe aqui é que o estrogênio, ele tem ele é protetor na acne, e a progesterona ela pode ser um hormônio andrógeno-like que vai piorar a acne. Por isso que
aqui na fase onde a gente tem o corpo lúteo, que vai começar a produzir na fase secretora, na fase lútea, a progesterona, ela vem com esse boom, né? Então, a progesterona aqui está super elevada, ela sim vai ter uma ação andrógeno-like e vai piorar a nossa acne, por isso a famosa acne da TPM. E aqui os níveis de estrógeno estão lá embaixo, tá? Pode passar. Então, aqui, o que eu falei, a progesterona, ele é um hormônio que pode ocupar, sim, na verdade, tem vários tipos de progesterona, nada é tão retilíneo assim. Então, a progesterona, ela pode ocupar tanto os receptores androgênicos piorando a acne, é o caso, por exemplo, das mulheres que colocam o chip de gestrinona, o DIU, dilmirena, dilcailina, que são DIUs hormonais, e esses DIUs são à base de progestágenos, né, que são os hormônios que são análogos da progesterona, mas eles são hormônios que são androgênio-like. Então, eles podem ocupar os receptores dos hormônios androgênicos e, assim, piorar a acne. E o estrogênio, ele parece ter um papel protetor da acne. Então, ele vai inibir os androgênios. Por isso que a pílula anticoncepcional combinada tem os dois. Tem o progestágeno e tem o estrogênio. Aqui a testosterona e a DHT, que, como eu já falei, são os principais estimuladores aí dos andrógenos e vão estimular o sebo, ocasionando a acne. Pode passar. Vamos falar sobre uma entidade aqui à parte, que é a acne da mulher adulta. Na acne da mulher adulta, normalmente, as causas de acne são um pouquinho diferentes. Então, a gente não tem aquele pico hormonal como tem, por exemplo, na adolescência. A maioria das mulheres que tem acne após os 25 anos, aí às vezes até os 40 anos, elas são normoandrogênicas. Então, quando a gente faz aí os níveis séricos dos hormônios, eles estão em níveis normais, tanto a testosterona, quanto a DHT, quanto a IGF-1, o DEA, o S-DEA, a testosterona livre. Então, esses hormônios estão normais. Então, por que a mulher, na idade adulta, ainda tem acne? Os últimos estudos mostram que a produção intrácrina, ou seja, dentro da glândula sebácea, a glândula sebácea, ela tem todo o aparato enzimático, então ela hoje é considerada um órgão neuroendócrino periférico, assim como ovários, suprarrenais e testículos. A pele também produz hormônios, ela tem toda a cascata enzimática para produzir testosterona, transformar em DHT. Então, essa produção pela glândula excessiva de hormônios androgênicos é uma das causas da acne da mulher adulta. E a outra é que as mulheres que têm a maior tendência à acne adulta, elas têm um excesso de receptores no sebócito, que é a célula da glândula sebácea, e também nos queratinócitos. Então, o aumento de TLR2, que são os Toll-like receptor 2, na superfície dessas células, aumenta a capacidade dessas células de apresentarem ali, de reconhecerem o C. acnes, a bactéria. Então, tudo isso, esse processo todo, é que vai culminar na acne da mulher adulta, e por isso ela também tem um diagnóstico e um tratamento diferente da acne do adolescente. Pode passar. Agora, falando especificamente de alterações hormonais que vão ocasionar a acne. A mais conhecida delas e a mais comum é a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, ela verdadeiramente cursa com hiperandrogenismo. Então, pode ser um hiperandrogenismo clínico, apenas excesso de pelos, que é o hirsutismo, acne, seborreia. Depois eu vou listar esses sinais e sintomas aqui para vocês. E, além disso, pode ter um hiperandrogenismo laboratorial. Então, ele pode ser clínico ou elevação laboratorial. Além disso, uma das relações que a gente leva em conta no exame sérico das dosagens de hormônios é o LH e o FSH, que na fase folicular eles vão estar aí numa relação de 2:1 ou mais nas mulheres que têm esses ciclos anovulatórios. Então, o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, através aí dos critérios de Rotterdam, são exatamente esses: hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, ciclos anovulatórios ou hipo, né, óligo
ovulatórios, irregularidade menstrual, então as mulheres ficam aí 2 meses, 45 dias sem menstruar. Claro que isso tem que ser visto aí depois de 3 anos, pelo menos, do início da menarca. E a imagem é ultrassom, que pode ser os ovários micropolicísticos ou então alguns cistos no ovário. Então, isso aí fecha a síndrome dos ovários policísticos, que vai cursar com acne ou, às vezes, só com hirsutismo, que é o excesso de pelos. Pode passar. Aqui as características das mulheres que têm ovários policísticos: hirsutismo, acne, hiperseborreia, excesso de oleosidade, acantose nigricans. A acantose nigricans é um escurecimento aqui da parte do pescoço e das dobras por conta da resistência insulínica nas axilas. Então, essas são todas as características. Outras características que também podem ser comuns: a alopecia androgenética, que é o afinamento progressivo, principalmente desse cabelo aqui da parte de cima da cabeça, nas mulheres que têm ovários policísticos ou alterações hormonais. Desbiose intestinal, resistência insulínica, que é aí a chave do diagnóstico dos ovários policísticos, então a insulina pode estar elevada. E o que é muito importante, né? O diagnóstico precoce dos ovários policísticos vai evitar que essa mulher progrida por exemplo, para uma síndrome metabólica. A síndrome metabólica cursa com hipertensão arterial, diabetes do tipo 2 pela resistência insulínica e esteatose hepática. Então, essa é uma síndrome hoje conhecida e que as mulheres que têm o hiperandrogenismo e a tendência à acne, olha como apenas um sinal de pele pode indicar para a gente, né, que essa mulher tem hiperandrogenismo. Quando a gente pega no consultório pacientes que têm uma tendência maior a ganhar peso, apresentam esse escurecimento das dobras com acantose nigricans, acne, excesso de pelos e hiperseborreia, isso pode já abrir os nossos olhos para um diabetes, para uma tendência a um diabetes tipo 2, tá? Então, isso é muito importante para a gente ficar aí de olho nos sinais clínicos e não só laboratoriais dos nossos pacientes. Pode passar. A alimentação e acne, cada vez mais estudado. O que se tem hoje de evidência científica, né? Os alimentos de alta carga glicêmica, então, alimentos que produzem um pico de insulina, picos isolados de insulina, principalmente várias vezes ao dia, como é o caso dos carboidratos refinados, excesso de carboidratos sem o acompanhamento de fibras ou de gorduras que vão reduzir essa carga glicêmica do alimento. Então, vão produzir o excesso de insulina, e esses picos glicêmicos induzem a produção do IGF-1 e, a partir daquela cascata que a gente viu hormonal, vão ocasionar maior tendência à acne. O leite de vaca, pode passar o próximo. O leite de vaca, principalmente aqui, olha que interessante, o leite desnatado. Por quê? Porque o leite desnatado, ele foi tirada a carga gordurosa desse leite. Então, apesar do leite não ter um índice glicêmico tão alto, o leite desnatado, por conta da falta de gordura, ele é absorvido mais rapidamente, então ele ele é um alimento de alta carga glicêmica. Por isso que ele vai estimular o IGF-1, o estímulo androgênico, e a partir daí a cascata de aumento de sebo e a acne. A insulina, os hormônios, por exemplo, a progesterona e o estrogênio, que o leite de vaca já possui por conta dele ser a excreção do hormônio, né, do animal, da vaca. Então, esse leite ele já contém aí diversos tipos de hormônio, DEA, progesterona, estrógenos, e com isso, esses hormônios do animal podem também estimular a acne em nós, seres humanos que tomamos o leite da vaca. Além disso, a caseína, que é a proteína do leite, né? Não é a lactose, muita gente acaba se confundindo, a lactose é o açúcar do leite, aqui não tem nada a ver com a acne, e sim a caseína, que é a proteína do leite, ela é uma proteína extremamente inflamatória para o nosso intestino, inclusive é uma das causas da hiperpermeabilidade intestinal que eu falei anteriormente, que pode vir também a piorar o quadro de acne. Então, olha como é multifatorial essa questão aqui da alimentação com leite de vaca, que é a mais bem estabelecida como uma causa de acne. Pode passar.
suplementos e acne, com o advento aí das múltiplas formas de whey protein, concentrado, isolado, temos o whey protein vegano, temos o whey protein de bife. Na verdade, o que acontece? O whey protein, principalmente o que contém a caseína, que é de soro do leite, né? Ele é o principal suplemento que pode ocasionar a acne, justamente por toda essa questão que eu falei aí do leite, e também porque ele é um alimento de carga glicêmica alta, né? Então, ele vai estimular a produção de sebo. A vitamina B12, porque ela faz uma alteração no metabolismo das bactérias da pele, e também a leucina, que está presente aí no BCAA, que o pessoal também toma aí para malhação. A leucina, ela também está presente em alimentos, como a carne, o ovo, mas é claro que no alimento está tudo relacionado à quantidade, né? Então, assim, você pode comer aí 2, 3 ovos por dia, a maioria das pessoas não vai ter acne, a não ser quem faz uma ingesta muito exacerbada de leucina. Pode passar. Quanto aqui ao tratamento da acne. Então, o tratamento é multidisciplinar. Hoje existem protocolos quanto ao tratamento da acne, começando na acne grau 1, que é a acne comedoniana. A gente vai agir aí com os retinoides tópicos. Os principais são o ácido azelaico, o adapaleno, o ácido retinóico, em que as variações dele, de acordo com cada pele, e as concentrações vão ser manipuladas, ou a gente encontra aí já prontas. Esses ácidos, eles vão regular todo esse processo de queratinização da pele e, assim, a gênese do sebo e a piora da acne. A acne inflamatória já exige aí que a gente faça, além dos retinoides, uma substância que é um antibiótico, mas ele é um antibiótico que, a princípio, é somente utilizado aqui topicamente para acne, tá? Que é o peróxido de benzoíla, há muitos anos, e ainda vem sendo um dos agentes principais. Essa combinação retinoide com peróxido de benzoíla é chamada combinação fixa. Essa é uma das principais combinações de tratamento da acne grau 2 e grau 3. Quando a acne já passa para grau 3, ou seja, que já é aquela acne interna, com nódulos, cistos ou acima, já exige o uso de medicações orais combinadas a medicações tópicas. E medicações orais nós temos hoje algumas para o tratamento. A principal delas, que é a isotretinoína, que age em todo o processo aí, desde a inflamação, hiperqueratinização e colonização pela bactéria, que é o famoso Roacutan. Os antiandrógenos orais e tópicos, que vão agir na parte hormonal da acne. Eu vou esclarecer um pouquinho mais aqui para frente, já que o tema da acne é acne e hormônios. Os antibióticos orais, que devem ser feitos pelo período máximo de 3 meses, justamente para evitar resistência bacteriana. Porém, hoje, sabendo aí dessa nova questão aí das bactérias na acne, a gente evita ao máximo o uso de antibióticos para acne. E sim, a gente vai tratar da parte intestinal, principalmente relacionada aí à desbiose, aos maus hábitos alimentares, com suplementos à base de probióticos, o zinco, que é um imunomodulador, é um mineral essencial, reduz oleosidade, as vitaminas A, D e algumas do complexo B, exceto a B12, o ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório, então não só para a pele, mas para o sistema cardiovascular, e tem muitos outros benefícios para a nossa saúde. O estilo de vida, então exercício físico, uma boa noite de sono, o sono regula aí a nossa cascata hormonal, então por isso que dormir mal pode piorar a acne, e um skincare adequado à barreira cutânea. Muito se fala sobre o skincare para que a gente não tenha um rompimento daquela barreira que eu falei lá no início, e assim o paciente não tolere bem, por exemplo, aqui o uso dos ácidos. Se você não usa, por exemplo, um hidratante, essa pele vai ter um rompimento da barreira e vai reagir mais ao tratamento. Então, hoje, eu, por exemplo, quando vou fazer uma rotina de skincare, sempre coloco um hidratante anteriormente ao uso dos retinoides. Além disso, o protetor solar, um gel de limpeza suave. Então, o skincare adequado a essa barreira cutânea também vai ser essencial no tratamento da acne. Temos aí também de novidade uma vacina promissora que já está aí num estágio até avançado e provavelmente nos próximos anos essa vacina anti-Cutibacterium acnes vai estar disponível para uso
se Deus quiser, no mundo todo. Então, essa é uma novidade aí para vocês em relação ao tratamento. Pode passar. Como o tema da acne de hoje é a acne e os hormônios, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento anti-hormonal, né? Hoje, para a acne da mulher adulta, a gente tem muito estudado já no mundo todo a espironolactona, que é um medicamento que a princípio foi desenhado e utilizado para tratar a pressão alta, mas hoje basicamente não se usa muito para tratar a pressão alta, porque viu-se que o organismo tem uma certa tolerância, então inicialmente funciona e depois não vai mais funcionar. E a gente usa ele muito para a acne da mulher adulta, em doses aí entre 25, 50 e 100 miligramas, que é a dose plena. Por quê? Porque a espironolactona, ele é um análogo aí dos receptores androgênicos, então ele vai ocupar esses receptores e assim você evita a ação dos verdadeiros hormônios androgênicos, como a testosterona e a DHT, nesses receptores. E com isso, você diminui a acne dita hormonal, como eu expliquei ali, relacionada na mulher adulta a essa produção e recepção excessiva de hormônios androgênicos na pele, pela pele e principalmente pela glândula sebácea. Os anticoncepcionais orais, principalmente o etinil estradiol, né, e os análogos de estrógenos, de estrogênio, que são protetores na acne, e os progestágenos, né, que são antiandrogênicos, os progestágenos, principalmente os antiandrogênicos. Os principais usados são o mais antigo, que é a ciproterona, que é o Diane, o Selene, a clormadinona, que é o Belara, e a drospirenona, que é o Iaz, o Yasmin, essas pílulas que são ditas anti-acne, antiandrogênicas. Então, elas vão ocupar aí os receptores androgênicos e vão inibir a produção dos nossos hormônios fisiológicos. E uma outra novidade é o antiandrogênico tópico. Por quê? Porque hoje a gente procura medicações tópicas ao invés de medicações orais por conta dos menores efeitos colaterais. Então, lançou-se lá fora o Winlevi, que é um antiandrogênico tópico à base de clascoterona, ele é a 1%. Hoje em dia, a gente tem aqui no mercado brasileiro já na manipulação, a gente já manipula a clascoterona, que é espironolactona-like. Ela também é um análogo dos receptores androgênicos e, ocupando esses receptores, ela vai diminuir a ação androgênica e, assim, diminui o surgimento da acne e também da alopecia androgenética. A gente usa também para queda de cabelo mediada por hormônios na forma de solução. Pode passar. Considerações finais. Pode passar. Então, a acne é uma doença, como a gente viu, multifatorial. A influência dos hormônios é muito complexa. Não se sabe ao certo ainda muito em relação à influência dos hormônios. O que eu coloquei aqui é que em relação às flutuações hormonais, principalmente ao longo do ciclo na mulher, que vão ocasionar a acne, que pode estar presente tanto na ovulação quanto no período da TPM, né, antes da menstruação. Os níveis séricos e metabolismo dos andrógenos, a ação genética influenciando na ação dos hormônios nos receptores androgênicos. Então, cada pessoa tem uma ação e uma recepção naqueles receptores TLR2, e também a pele e as glândulas sebáceas como um órgão neuroendócrino completo, com todo o aparato enzimático. Então, não é só a adrenal, os ovários, os testículos que produzem hormônios. A pele, através das glândulas sebáceas, também produz. Pode passar. Muito obrigada. E aqui está o meu Instagram, @doutora da pele, para quem tiver mais interesse em acompanhar lá. Eu falo bastante sobre a acne e a acne da mulher adulta. Muito obrigada. Nossa, nós que agradecemos, né? É muito legal a gente poder ver um pouquinho mais da acne e ver o quão complexo é, né? Para mim é uma informação totalmente nova, a parte da vacina, é algo que eu nem sabia, né? Que estava, assim, uma opção no mercado. E é muito legal a gente poder trazer, né, esse tipo de conteúdo aqui para a universidade pública. Outra coisa que eu queria falar é que o início da live ela foi cortada. A gente teve um pequeno delay. E aí eu vou só dar os avisos novamente e aí a gente já pode partir para algumas perguntas que surgirem, né? Gente,
os certificados serão emitidos a partir de 75% de participação aqui no nosso evento. Já liberamos o Forms, ele está aí no chat, então vocês podem ir respondendo para vocês terem a presença. Eu queria fazer uma pergunta, né, que é algo que a gente debateu, né, no grupo da Liga Acadêmica, que a gente estava querendo falar um pouquinho mais sobre o efeito rebote da acne. Eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais, porque o que eu vejo hoje em dia é que alguns profissionais, eles afirmam, né, que não existe um efeito rebote advindo de lavagens excessivas da pele, né? Uhum. E aí eu queria saber qual é a sua opinião, o que você acha, porque eu vejo que é algo assim que a gente tem duas formas, né, de pensar, de responder. Isso, exatamente. Na verdade, o que a gente vê até na prática diária, né? O que se entende como rebote? Então, a pele, à medida que você vai lavá-la várias vezes ao dia, principalmente com agentes como ácido salicílico, que é o mais presente, ácido glicólico, LHA, que estão presentes nas loções de limpeza, nos adstringentes, a pele, ela se defende. Então, assim, a glândula vai entender que ela está ressecada e vai produzir cada vez mais óleo. Por isso que hoje, isso a gente entende que é realmente um efeito de proteção da pele, que vai produzir mais óleo para tentar se defender. Então, o ideal é que a gente preconiza que se lave o rosto apenas 2 vezes ao dia. Se ao longo do dia precisar, água gelada, aqueles lencinhos azuis que fazem a remoção da oleosidade, sem que você agrida a tal da barreira cutânea, que foi aquilo que eu expliquei. Então, se você agredir a barreira cutânea, a pele vai se tornar mais sensível, a glândula sebácea vai entender que precisa produzir mais óleo, por isso, é isso que explica o efeito rebote. Hoje, a maioria dos dermatologistas já concorda que, por exemplo, o uso de adstringentes, que se usava, como eu falei lá no passado, aqueles sabonetes que ressecavam a pele, eles só vão piorar. Então, hoje a tendência é a hidratação da barreira cutânea e não a desidratação e a agressão. Principalmente quando a gente fala de cosméticos que eram muito utilizados antes, eram aqueles esfoliantes totalmente agressivos, a pele e adstringentes com óleo. Aí a pessoa já tem acne, a pele ali já não está muito óleo saudável. Com álcool. Se usava muito. Eu vou colocar algumas perguntas que surgiram aqui, aí você pode ir respondendo. Qual o melhor tratamento para a síndrome do ovário policístico? Primeiro, assim, eu acho muito importante a gente frisar que seja feito um diagnóstico correto. Porque antigamente achava-se que para ter a síndrome dos ovários para ter os ovários policísticos, primeiro, uma coisa é o ovário policístico, outra coisa é a síndrome. Né? A síndrome é uma característica de vários sintomas. Então, assim, para ter o ovário policístico, não necessariamente precisa-se ter a imagem de ovários micropolicísticos. Se o paciente já tiver excesso de hormônios androgênicos na circulação ou clinicamente os hormônios androgênicos aumentados junto a ciclos anovulatórios, isso já fecha o diagnóstico de ovário policístico. Então, isso é a primeira coisa, é estabelecer bem o diagnóstico, junto com o profissional da ginecologia e da endocrinologia que vão fazer o tratamento. Hoje, para a síndrome de ovário policísticos, dentro do que eu estudo, a gente vai agir principalmente na questão da resistência à insulina. Então, existem alguns remédios e existem alguns suplementos, dentre eles a metformina e o mioinositol, que vão aumentar a sensibilidade dos nossos receptores, diminuindo essa questão aí da resistência insulínica. Então, é claro que precisa ser um tratamento multidisciplinar, mas essas são as principais medicações. Em termos de estilo de vida, né, hoje também se preconiza mais que... por que a gente tem a resistência insulínica? Muitas vezes por tendência genética, mas outras vezes por um estilo de vida inadequado. Então, o exercício físico é super importante para quem tem a síndrome de ovários policísticos, uma boa noite de sono que vai regular o nosso ciclo circadiano e assim toda a cascata hormonal, isso tudo pode influenciar. É um tratamento multidisciplinar. Como escolher um hidratante para pele oleosa acneica? Normalmente, hoje, a tendência, principalmente aqui no Brasil, onde a pele é mais oleosa, né, ainda mais aqui nos estados mais quentes, né, norte, nordeste, até no sudeste, a sudorese excessiva, ninguém quer um hidratante pesado, né? A gente quer um hidratante leve que seja, principalmente em gel creme ou sérum, que são os veículos
que vão carregar esses hidratantes. Então, esses veículos leves, eles podem ser bem adequados a uma rotina de skincare da pele oleosa. Qual é a diferença do filamento sebáceo e do cravo? E qual é o melhor tratamento para acabar com o filamento sebáceo? O filamento sebáceo que ela está perguntando, acredito eu, que seja aquele cisto, aquele filamento que sai quando você tem um cisto sebáceo, talvez. Na verdade, o cravo, ele é a retenção de sebo na glândula. Então, aquela hiperqueratinização da epiderme, né, a camada córnea, ela recobre aquela bolinha que é o excesso de sebo. Muitas das vezes esse sebo fica encistado, formando um cisto sebáceo. Aí já vem aquela acne um pouquinho mais interna. Então, isso é a formação do cravo. E quando o cravo ele é rompido, tem o cravo aberto, que tem aquele pontinho preto, que é principalmente aquele que tem no nariz. Esse sim que é o cravo oxidado através do oxigênio, a ação do oxigênio no nosso sebo, por isso que ele fica pretinho, é a oxidação. Uhum. Já que você falou um pouquinho da acne interna, já surgiu uma pergunta aqui perguntando qual é o melhor manejo. Olha, normalmente quando a gente tem uma acne grau 4, que já é aquela acne dita conglobata, com lesões internas dolorosas, a gente precisa muito avaliar o perfil do paciente. Por quê? Principalmente em relação à autoestima do paciente, sim, em relação ao surgimento de cicatrizes, em relação ao tratamento frustrado com diversos outros tratamentos. Às vezes a pessoa já chega assim, não aguento mais, né? Então, assim, a pele já está marcada. Então, para uma acne conglobata, para uma acne de grau 4, a gente já pensa, sim, em fazer um tratamento interno, então, um tratamento por via oral. E hoje, a medicação de escolha para uma acne de grau 4 para cima é a isotretinoína, que é o Roacutan. É claro que é importante frisar que é uma medicação prescrita pelo dermatologista com toda a segurança, porque é uma medicação que pode sim elevar os níveis de colesterol, triglicérides, transaminases hepáticas. Então, precisa ter um acompanhamento de dosagens de exames de sangue, a princípio mensais, depois trimestrais, e não pode engravidar tomando remédio. Então, para as mulheres, precisa de uma contracepção segura, tá? Então, esse é o principal tratamento para a acne grave. Ótimo. Lembrando que semana que vem a nossa palestra será justamente acerca do tratamento medicamentoso. Então, fica o convite para todos participarem e entenderem um pouquinho melhor, né, o uso do Roacutan e de alguns antibióticos. Como que os anticoncepcionais ajudam nesse tratamento? Tem a ver com o objetivo do contraceptivo oral, ser manter os níveis hormonais estáveis? Perfeitamente. Na verdade, quando você coloca os análogos dos seus hormônios, que são análogos que não são exatamente os nossos hormônios fisiológicos, né, idênticos, eles vão proporcionar um feedback negativo para a nossa hipófise produzir os nossos hormônios, então eles deixam ali os ovários literalmente em modo stand-by, né? Então, eles vão inibir os nossos próprios hormônios e você vai colocar esses hormônios de forma exógena, que são os hormônios da pílula, e a partir daí você não cicla, né? Na verdade, quando você tem aquela pausa da pílula, é apenas um escape, não é uma menstruação. Então, você não ovula. Então, não vai ter essa instabilidade hormonal. Com isso, os contraceptivos iriam ajudar no tratamento. Porém, o que a gente vê muitas vezes hoje é que os contraceptivos são iniciados muito precocemente. A gente tem, por conta disso, dificuldade em diagnosticar, por exemplo, os ovários policísticos em muitas meninas e adolescentes, ou às vezes que chegam na idade adulta e ainda não sabem como são os seus próprios ciclos. Então, o que acontece também é que, às vezes, essa acne retorna, quando é uma acne hormonal verdadeira, ligada a hiperandrogenismo, ela retorna após a parada da pílula anticoncepcional. E, às vezes, retorna pior, porque os seus níveis de hormônios começam a subir, né? E, a partir daí, a testosterona, os hormônios androgênicos começam primeiro, depois vem os hormônios tipo estradiol, e esse predomínio dos hormônios androgênicos vai piorar a acne consideravelmente quando você para a pílula. Então, tudo tem que ser bem estabelecido aí com o paciente antes de iniciar um tratamento.
O pH de uma pele com acne também fica entre 4 a 5. Sim, esse é o pH fisiológico, ele vai variar até com os estágios da vida, né? No bebezinho, a pele tem um pH mais alcalino, aí em torno de 7, até mais, 7,5, 6, 7, porque justamente para proteger dos agentes externos. Na acne, se você tiver justamente aquela barreira, o manto hidrolipídico saudável, esse pH, o ideal é que ele fique, sim, entre 4 e 5,5. Porém, quando é rompida essa barreira, aí o pH ácido pode se tornar, sim, mais alcalino, e aí propiciar também um rompimento da barreira e proporcionar doenças. A gente não pensando só na acne, mas entrada de micro-organismos, infecções, dermatites. Então, o pH da pele é responsável por um equilíbrio fisiológico desse manto, né? Do manto hidrolipídico e da defesa da pele. Se você falou sobre o zinco, seria como suplemento ou tópico encontrado em alguns cosméticos. Perfeito, na verdade, as duas formas. A gente pode usar o zinco em algumas formas, por via oral, eu utilizo para o tratamento da acne, porque ele reduz a oleosidade. Então, o zinco ele tem sim uma ação na glândula sebácea, onde vai reduzir a produção de sebo, e ele também pode ser usado por via tópica. A gente utiliza o zinco PCA, que é uma substância aí que contém em vários tipos de cosméticos, e por via oral pode ser o gluconato de zinco, o citrato de zinco, o zinco gluconato e o zinco quelado. O zinco quelado é o mais comumente encontrado. Então, as diversas formas aí de zinco que podem ser utilizadas para diminuir essa questão da oleosidade e favorecer o tratamento da acne, tá? Tanto via tópica quanto oral. Fiz o uso do adapaleno por conta própria e depois percebi que minha pele mudou muito para pior após o uso. Existe algum motivo para ter acontecido? Justamente existe. O adapaleno é um dos retinoides, ele é excelente quando no combate à acne, principalmente a acne comedoniana e inflamatória inicial, como é uma acne grau 2, mas o que acontece? Você fez o uso por conta própria, então muito provavelmente você não estava hidratando a sua pele. E o adapaleno é um ácido que vai sim, se você não tiver cuidado numa rotina de skincare, vai romper essa barreira e vai deixar a sua pele sensibilizada com aquele aspecto de pele queimada, vermelha, descamando. E aí, com isso, é o que aconteceu. Você vai ter uma piora, principalmente inicial, na acne. O que você poderia ter feito? O que a gente dá de conselho para os pacientes que iniciam o tratamento? Não iniciar, por exemplo, um retinóide tópico todas as noites. Você vai utilizar em noites alternadas, 3 vezes por semana, associado a um hidratante que pode ser feito por baixo do retinóide para manter essa barreira protegida. E com isso você vai tolerar melhor essa medicação, não vai ter efeito colateral e não vai ter o breakout, que é aquela piora de acne inicial. Tá? Foi isso que aconteceu. As cicatrizes de acne de grau mais elevados podem ser tratadas apenas com ácidos? Infelizmente, não. Os ácidos, os peelings superficiais, eles vão até uma determinada camada da pele. Para você tratar cicatrizes de acne de grau mais elevado, você vai precisar recorrer aos procedimentos estéticos. Então, precisa, sim, fazer uma avaliação, porque existem diversos tipos de cicatrizes, existem as distensíveis, que são aquelas que quando a gente distende a pele, elas somem, então a gente pode agir ali com preenchedores, microagulhamento, laser CO2, bioestimulador, elas são mais fáceis de serem tratadas. E as cicatrizes do tipo Ice Pick, Boxcar, que são aquelas cicatrizes mesmo, que a gente não distende, elas são mais atróficas e mais profundas. Esse tipo de cicatriz precisa, sim, de peelings mais profundos, de outras tecnologias, mas podem ser tratadas, sim, não somente com ácidos. Mas eu tenho uma pergunta também envolvendo essa parte das cicatrizes. Nessa parte das cicatrizes, o mais efetivo, no caso, é a gente estimular o colágeno para ter uma melhora na aparência dessas cicatrizes ou não? Exato. Exatamente isso. A gente faz através de tecnologias, por exemplo, um laser de CO2 ou um microagulhamento. No microagulhamento, você induz esse colágeno através de uma
um trauma físico, né? No CO2 através do trauma do laser. Então, você deixa ali pele sã ao redor e com isso você induz o estímulo de colágeno 1 e 3. A gente pode induzir através de substâncias químicas também. Então, com isso, com todas as tecnologias, você vai induzir sim uma formação de colágeno novo, tá? Colágeno, fibras de elastina e tudo que a cicatriz destruiu, né? No caso. Por isso que não é tão fácil tratar cicatrizes. É sempre uma mescla de várias coisas. Como prevenir a acne na região torácica, uma vez que ela passa o dia coberta? Então, como eu falei lá no início, né? A sudorese, ela vai estimular a produção de sebo. O trauma, por exemplo, tem homens que passam, que vão para o trabalho, voltam para o trabalho no calor, suando, ou mulheres com mochila. A mochila vai fazer um trauma ali na região, isso vai estimular a produção sebácea. Então, na região do tórax, a gente também faz tratamento. A gente pode utilizar, sim, os retinóides, pode utilizar os ácidos, principalmente o ácido glicólico, o ácido salicílico, para fazer uma regulação nesse turnover das células, né, na queratinização, e aí você torna essa pele um pouco mais fina e você vai evitar com que tenha os comedões e o superestímulo do sebo, mas tem tratamento. O que eu vi hoje em dia é que começaram a ter alguns cosméticos que eles são específicos para acne na região das costas. Eu não sei se tem alguma diferença do que a gente usa no rosto ou não. Olha, a gente pode até usar o tratamento igual, mas hoje estão surgindo, sim, através de aplicações mais práticas, como, por exemplo, o spray. Sim. Então, qual é a dificuldade para tratar o corpo? Às vezes a pessoa não tem como dar continuidade, precisa de alguém para passar corretamente, para olhar onde você tem lesão. Então, isso dificulta muito. Por isso que muitas das vezes, quando a gente tem uma acne extensa, porque na maioria das vezes, quando a gente tem uma acne no tórax, a gente já tem uma acne no rosto, a gente opta por um tratamento oral que vai ser mais simples de ser mantido, né? Então, por isso que a gente precisa pensar também que não é tão rápido tratar a acne, precisa ter uma assimilação aí do paciente na manutenção do tratamento, senão não vai ter resultado. O que você indicaria de tratamento no caso de uma criança de 10 anos que já está com a pele acneica e não é visto muitos produtos de skincare infantil? Ela tem predisposição genética também. Primeira coisa, se a criança já está com a pele acneica aos 10 anos, normalmente uma acne é dita precoce, quando a partir dos 8, 9 anos, 10 já não tanto, mas 8 a 9 anos já apresenta acne, seborreia, excesso de oleosidade. Primeira coisa é ver com o pediatra ou endocrinologista umas dosagens hormonais. Por quê? Essa criança pode ter algumas alterações, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas tem que ver principalmente uma hiperplasia adrenal, alguma coisa que precocemente esteja ocasionando. Hoje em dia, através da alimentação, a gente vê puberdade precoce, principalmente nas crianças que são expostas sempre a derivados de soja. A soja também tem os fitoestrógenos, né, os hormônios, então podem aí enganar o nosso organismo e produzir puberdade precoce, os leites de soja. Então, tudo, inclusive a alimentação tem que ser feita por isso, tem que ser vista, por isso que o especialista precisa ser consultado. Com 10 anos, normalmente os cosméticos para acne, eles já podem sim, muitas das vezes tem cosméticos mais leves, que numa pele de uma criança podem ser utilizados, mas a maioria dos retinóides está liberada a partir dos 12 anos. É claro que com bom senso, a gente consegue também manipular eles numa concentração que seja adequada para uma pele mais sensível. Quais são as melhores formas de barbear recomendadas para homens que sofrem de acne, levando em consideração a minimização da irritação da pele e a prevenção de infecções bacterianas? Importante essa pergunta, porque, na verdade, quando ficam concomitantes a foliculite e a acne, na verdade, como eu falei lá no início da aula, a unidade pilosebácea é composta pelo e pela glândula. Então, a acne vai acometer a glândula, a foliculite dos homens, principalmente foliculite de barba, acomete o pelo. Então, você precisa, na hora de fazer a barba, se adequar quando tiver, por exemplo, acne, né? Para evitar acne e foliculite. A água quente,
Por isso que os homens fazem barba na sauna ou no banho quente, porque o vapor, ele é responsável por fazer uma dilatação do ósseo folicular e, com isso, vai facilitar a remoção do pelo. Então, primeira coisa são as compressas quentes. Pode lavar ou até fazer a barba com um sabonete antisséptico que vai ali inicialmente tirar essas bactérias comensais, né, durante um período na pele. Então, só nesse local lavar com sabonete antisséptico e depois pode usar o seu gel de barbear para fazer ali no sentido do pelo, de preferência, mas quando a barba é muito cerrada, não dá, você vai ter que acabar escarificando em alguns pedaços onde os pelos nascem em diversas direções para fazer a barba, mas tem que ser tomado esses cuidados e você pode usar uma loção calmante no pós-barba. Faço uso da isotretinoína, estou no 2º mês de tratamento e tenho algumas espinhas internas bem doloridas. Tem algum problema em usar os adesivos hidrocoloides? Não tem. O adesivo hidrocoloide vai ajudar a expulsar ali esse sebo, a ressecar, a você até disfarçar, né? Mas o que acontece? A isotretinoína no início pode ter um rebote, ela pode literalmente dar esse breakout que eu falei que é a pior, ela vai jogar para fora esse excesso de sebo, de comedões. Então, nos 3 primeiros meses pode ocorrer uma piora para depois você obter uma melhora com o tratamento. Tá? Então, pode usar o hidrocoloide sem problema e aguarda mais um pouquinho para começar a ter uma limpeza na pele que ainda tá no início. Não tive acne na minha adolescência, porém agora aos 41 anos está aparecendo com muita recorrência. Foi aquilo que eu falei sobre a acne da mulher adulta. Hoje em dia, por que a acne da mulher adulta está tão mais comum do que há anos atrás, né? Hoje a mulher está aí no mercado de trabalho, está aí exposta a diversos tipos de xenoestrógenos, que na verdade são diversos tipos de substâncias que a gente usa e tem contato no nosso dia a dia. Ela está na rua, ela está trabalhando, ela está com alimentação pior, tem poluição, tem estresse. Então, tudo isso faz com que a mulher adulta tenha uma acne hoje muito mais do que há tempos atrás. E com 41 anos é uma acne que a gente fala que é a acne da mulher adulta de surgimento tardio, porque pode ter aquela que veio desde a adolescência até a idade adulta, tem aquela que teve na adolescência, teve uma pausa e depois volta na idade adulta, e tem aquela que surge após os 25 a 30 anos, tá? Então, é uma acne adulta tardia. Tem tratamento, normalmente a gente faz um tratamento tópico associado àqueles anti-androgênicos. Perfeito. Acredito que essa foi a última pergunta que tivemos aqui na palestra. No mais, doutor, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com você. E já deixo, né, os agradecimentos em nome da Liga e também, quem sabe, o convite para outra palestra acerca de outro tema. Gosto muito, né, de tricologia, do tema de alopecia, então acho muito bacana a gente tratar um pouquinho aqui dentro da Liga também. Então, deixa aí um convite. Muito obrigada pela palestra. E, galera, surgiu mais uma pergunta. Então, deixa eu colocar aqui. Como os produtos com ácido hialurônico agem na nossa pele? Por ser uma molécula grande, ela é capaz de penetrar nas camadas da pele? Perfeito. Então, o ácido hialurônico, ele tem vários tipos de pesos moleculares. Desde o peso molecular muito alto, que por ser uma molécula grande, ela não vai penetrar na pele. Então, por isso que ácido hialurônico tem vários tipos e vários valores disponíveis no mercado. Os ácidos hialurônicos de molécula grande são somente hidratantes. Os ácidos hialurônicos de menor peso, de baixo peso molecular, eles já penetram, sim, na nossa pele e eles vão fazer aquele efeito de preenchimento temporário das nossas ruguinhas, assim como o ácido hialurônico que tem, que a gente chama de cross-linkado, que é um ácido hialurônico que é feito para ficar na pele, que é o que a gente usa nos preenchedores, eles vão ficar aí preenchendo as rugas durante um ano e meio, que é o nosso ácido hialurônico de preenchedores injetáveis. Essas são as diferenças. Perfeito. Então, gente, não esqueçam de responder o formulário de presença, por favor. E, doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E muito obrigada. Marquem a Laice, marquem a doutora nos posts do Instagram. Muito obrigada a vocês, agradeço novamente o convite, foi um prazer estar aqui dando essa aula para vocês sobre um tema assim que é um tema que eu tenho um grande amor por estudar e por proporcionar aí os resultados para as pacientes que me procuram aí com o problema da acne.
Então é isso, estaremos encerrando. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana e bom fim Tchau, de tarde. tchau, obrigada.